Você falou que muita gente te critica pela alimentação do seu filho, do Gael, que você cria. Quando ele crescer e quiser escolher o que ele vai comer, vai ser de boa. A partir de agora, eu acho que ele já tá começando a criar, ele tá começando a formular frases, ele tá começando a pedir as coisas. Eu jamais vou privar meu filho de nada, de viver a vida, de experienciar as coisas. De ser quem ele é. De ser quem ele é e quem ele quer ser. Porque assim, eu até agora, né, por exemplo, eu optei essa alimentação para ele porque eu acredito que seja mais saudável para ele e que é muito mais fácil você começar a adicionar alimentos na tua rotina alimentar que você não comia antes do que você tirar coisas que você já estava acostumado. Eu nunca fui fã de carne, mas como foi uma coisa muito natural da minha família, cultural, assim, eu acabava comendo, mas nunca foi algo que me agradava. Tanto que foi super fácil para mim parar de comer carne vermelha. Nunca passei, ai, nossa, que vontade. Já minha mãe não, minha mãe ama carne vermelha. Então, tem isso, assim, eu acho que é muito mais, por exemplo, peixe. Eu sempre amei peixe. Das últimas vezes que eu comecei a comer, eu comecei já a sentir um gosto que não era o que eu queria sentir, sabe? Eu comecei a sentir o gosto, aquele gosto de peixe mesmo, gosto de mar. Falei, não é mais o que eu quero. Uhum. Não é mais o que eu tô preparada pra sentir, assim, esse sabor, sabe? Ai, desculpa, gente, meu nariz tá uma loucura aqui. Pra quem chegou agora, tô com rinite. Zu está com rinite. Ok. Atacadíssima, por sinal. A gente tem que botar em todos os cortes. Todos os cortes. Zu vai ser... Coloque no título, galera, por favor. Zu com rinite. Zu está com rinite. Nossa, tá atacadíssima aqui o negócio. Se tem alguém que tá se consultando, essa alguém é ela. Eu. Então fiquem tranquilos. Mas, enfim, aí o peixe eu ainda demorei um pouco mais, porque eu gostava muito, né? Gosto muito de sushi. Só que hoje eu tenho várias opções. Sushi vegetariano, vegano, enfim. Mas foi mais difícil pra mim. Quando eu parei de comer as outras carnes, o peixe, na verdade, o difícil era o sushi pra eu parar. Um salmãozinho, porque eu gostava muito, mas assim, eu super dispensava comer, sei lá, peixe frito, peixe assado, peixe... Não, era sushi mesmo, meu negócio. E aí, agora, eu não sinto falta, assim, não. Eu tô bem... Sei lá, tô bem plena nesse momento, mas eu não tô falando que vai ser assim pra sempre. A gente são seres mutáveis, né? A gente tá o tempo inteiro numa impermanência de mudar de opinião, mudar de gosto, mudar... Pode ser que daqui a pouco eu volte a querer comer peixe, frango, carne, e é isso, assim. Ninguém tem nada com isso. Ou pode ser que, como você disse, pode ser que pontualmente você coma. Pode ser que pontualmente eu coma, porque, sei lá, hoje me deu vontade, mas assim, com a consciência do que eu tô comendo. E às vezes é uma coisa também assim... sei lá, vou dar um exemplo maluco aqui, sabe? Mas de repente a pessoa decidiu que não vai mais comer carne. Aí ela vai visitar a avó e a avó, o prato que a avó faz é parmegiana e a avó faz há 40 anos aquela parmegiana e a avó faz com todo o amor do mundo e aí ele vai ser o cuzão que vai falar não, enfia no cu, vó. Não, caralho. Você vai, entendeu? Então, tipo assim, pontualmente, se você decidir, você tá num lugar, a pessoa fez com maior carinho, te recebeu, sei lá, como você diz da pizza. Cara, tudo bem, vamos lá, socializei, aqui é um momento pontual, comi e tô consciente disso. Por exemplo, o Gael, eu sempre evitei de ficar dando coisas assim pra ele que não fossem veganas, porque eu acho que até pra um bebezinho, imagina, é muito tudo novo, assim, você tá comendo as coisas, né? Eu acho a carne extremamente pesada, então nunca ofereci pra ele. Mas assim, o Cris come. Inevitavelmente, em algum momento ele vai olhar, vai pedir talvez pro Cris um pedaço de alguma coisa. Ainda não chegou esse momento. A única coisa que chegou o momento que ele vê que a gente come, por exemplo, ele gosta às vezes de pegar um pedacinho do nosso pão. E pão, querendo ou não, tipo, dependendo do pão, não é vegano. Às vezes, né, sei lá, na massa tem ovos, leite, não sei. Mas ele não vai lá e come o pão inteiro. Ele gosta de, tipo assim, a gente faz, o Cris faz o misto quente dele de manhã. Ele gosta de pegar um pedacinho de pão e tá junto ali participando. E tá tudo bem, sabe? Isso daí não é a alimentação do meu filho, isso daí ele tá só descobrindo, tá provando. E Que leite que ele toma? Hã? Que leite que ele toma? Ele toma fórmula de soja. Ele toma a base de soja. E até, né, tem esse negócio de soja é bom, soja não é bom. Mas assim... Mas desde que nasceu ou não? Não, ele começou a tomar fórmula só com 1 ano. Até 1 ano de idade ele só mamava no meu peito. E aí, ele mamou até 1 ano e 9 meses, na verdade, né? Ele parou de mamar só porque eu engravidei e meu leite, tipo, secou do nada, assim. Do dia pra noite, os hormônios foram todos pro bebê e pararam de produzir o leite. E aí teve um dia que ele veio no meu peito, com 1 ano e 9 meses, foi a última mamada dele que eu lembro, assim, que ele pegou no meu peito, ele olhou pra mim e ele fez assim, ó. Aí ele largou meu peito e guardou meu peito dentro da blusa. Você com o peixe?
Você com o peixe. Aí tem dias até que é engraçado que às vezes ele vê, sei lá, eu tô na cama assim, com uma blusa que tem um decote, alguma coisa, ele fala assim, mamá. Aí ele pega e puxa assim, e olha meu peito, aí ele olha meu peito, ele faz assim no meu peito. E guarda. Ele dá um beijinho tipo de consolo, sabe? Sim. Pode guardar. Não vou querer mais. Mas Que é muito fofo. bom, foi muito gostoso, assim, o processo de desmame, né? Não foi algo que foi agressivo, assim, que eu fiquei com medo de que, ai, nossa, vou ter que tirar o peito. Foi ele, muito mocinho, falou, não quero mais, não. Aí eu falava, quer mamar? Ele, não. Lindo. Não. Mas é isso, assim, eu vou deixar ele super livre pra ele experimentar as coisas e, obviamente, se ele gostar, né, ele que siga com essa alimentação, porque eu acho que ele já vai ter autonomia pra escolher. Mas ele também, eu acho que é muito mais provável que ele não goste por já estar adaptado com o tipo de alimentação, né? Eu acho que quando a pessoa já é instruída pra uma alimentação, assim, quando ela come uma carne, eu acho que é muito pesado. Verdade. O hábito do início, ele faz toda a diferença. Eu lembro quando a Má nasceu, eu perguntei pro pediatra sobre chupeta, se podia oferecer ou não, como é que era. Porque eu ficava naquela, né, já, e aí, como é que é? Dá, não dá e tal. Aí ele falou pra mim assim, ó, vamos fazer uma coisa? Espera 3 meses. Aí você oferece. Eu falei, tá bom. Aí esperei 3 meses, quando eu ofereci, Gael nunca chupou chupeta. Eu dava chupeta pra ele, ele jogava. Ele fazia nem assim, ligava, nem ligava. nem fez questão, assim. Chegou, mas era uma coisa muito, se tinha, se não tinha também. Eu nunca tirei a chupeta. Porque nunca foi inserida a chupeta, sabe? Era uma Gael, coisa a mesma meio... coisa. Ah, tá que tá, não tá também, e tá tudo ótimo e tal. Faz toda a diferença isso no início, porque você cria o hábito mesmo de cedo, né? E é a gente que molda nossos filhos, né? Às vezes a pessoa fala assim, ai, porque eu não queria que meu filho fizesse tal coisa. Eu falo, poxa, mas se você talvez não tivesse incentivado ele a fazer tal coisa, ele não saberia o que é tal Quando era coisa. bebê, Você já viu Bebezinho. aquele meme das 2 mães no banco de praça? Eu acho maravilhoso esse meme. Tá 2 mães sentadas assim no banco de praça, aí do lado de uma tem uma criança, do lado da outra tem outra criança. Aí a mãe do lado de cá vira pra outra e fala assim, ela tá no celular, e aí o filho dela tá no celular. Aí ela fala, como é que você faz? E a outra criança tá lendo. Aí ela fala, como é que você faz pro teu filho ler? E a outra mãe com o livro, assim, tipo, eu leio. E aí meu É o filho reflexo, lê. né? Você está no celular, então seu filho está no celular. Sim. Exato, é o espelho, é o reflexo. Nossos filhos não passam disso agora nesse começo, assim, tudo, tanto que o Cris, ele sempre teve muita mania, assim, de falar as coisas, assim, meio desbocado, falar uns palavrão. E aí, esses dias, o Cris tava, tipo, indignado no telefone porque ele tinha pedido um negócio pra comer e aí o motoboy simplesmente desapareceu com a comida dele. E aí ele ligou pro restaurante e o restaurante já tava fechado. Aí ele desligou o telefone e ele falou assim, ai, que não sei o quê. Daí, sei lá, ele falou, ai, nossa, desgraçado. Ele falou assim, deu Gael repetiu. Aí a gente ficou... Ixi. Eu falei, não fala mais isso. Aí agora eu falei pra ele, é engraçado, né, filho? Engraçado. Aí agora ele fala engraçado. Trocou a palavra porque ele não entendeu direito. Mas assim, não dá. Tipo assim, não dá pra ficar falando coisas porque as crianças são extremamente esponjas. Extremamente. E aí eu... Tá na fase de repetição, né? 2 anos de idade. Repete o que vocês falam. Tudo. Totalmente. Assim, eu falo assim pra ele, Gael, você é um papagaio, né? Ele fala, papagaio. Lindo. E ele tem muitos amiguinhos famosos, né? Tem a Bia, a filha da Tatá e do Cocielo. Tem o Noah, do Noah. Lucas Lira e da Bruna, da Sonaika Bruna. Tem o Tem o Jake, do Pyong e da Pyong. Sami. Você acha que ele vai Agora ser? tá vindo mais... Agora tem também da Isabela Mate e do Luan, né? Que a Isabela Mate, ela tem o Léo, que é 10 dias de diferença do Gael. É o amiguinho mais próximo, assim, do Gael. E agora ela teve a Maia também. E aí a gente tá formando bonde, né? Você acha que eles vão ser a nova geração dos youtubers, talvez? Eu acho, olha, se depender, tipo, da nossa... Do nosso incentivo? Não, do nosso incentivo, a gente sabe que... É isso, né? O espelho. O Gael, toda hora ele olha a gente filmando, ele pega o celular, ele posta story no meu celular. Às vezes eu dou o celular pra ele, quando eu vejo ele tá postando story no meu... Aí eu vou ver os directs, as pessoas assim, ai, que fofo, o Gael, não sei o quê. Aí quando eu vou ver, uma testa dele, assim, ou a cara dele que ele posta um story. Qual foi o seu vídeo que você postou no Instagram dele fazendo uma coisa muito surpreendente no seu... Era no seu story, alguma coisa assim. Eu esqueci agora qual que é. Mas era tipo, você falava um negócio pra ele e ele foi lá e escreveu.
Não, eu dei o celular pra ele, ele entrou no story, ele tirou uma foto e dele começou a escrever qualquer coisa na tela, assim. Aí ele botou a música, escolheu a música, dele começou a dançar e aí depois ele postou e aí começou a rolar no feed. Aí rolou no feed tava passando uma música e dele começa a fazer assim, ó. Mas você fala pra ele, agora aposta, né? Quando ele grava, você gravou, agora aposta. Ele vai lá e pim! Ele sabe onde que aperta. O YouTube, ele sabe mexer melhor que eu, tá? Porque volta e meia, assim, a gente paga todos os pecados, né? A gente paga a língua desde a gravidez até o crescimento inteiro do filho. Mas eu falava assim, o Gael, nunca vou dar celular pra ele, tablet, jamais. Eu ficava olhando pras crianças, às vezes, no restaurante com os pais, assim. Falava, de jeito nenhum. Aí eu entendi hoje em dia por que as crianças usam. Porque se você, às vezes, não dá, você não consegue comer, você não consegue fazer xixi, você não consegue... Você precisa, assim... Eu sei que existem outros brinquedos, outras formas, e eu estimulo muito o Gael. O Gael ama desenhar, ele ama pintar, colorir. Eu abro o livro pra ele, ele fica com os dedos. Hoje ele tava com o dedo todo pintado, a língua pintada, nariz pintado, porque ele se pinta inteiro. Eu adoro dar coisas manuais, ele adora livro. Ele pega o livro, ele fica olhando o livro, ele fala cocó, balão, ele fala bar, que ele não sabe falar o L, ele troca pro R. Mais difícil ainda, Cebolinha né? ao contrário. É o mais difícil ainda, né? Eu falo pra ele, fala bola, ele fala bor. Eu falo, Gael, é bola, ele bor. Ele consegue o mais difícil. Ele troca o L pelo R. Mas ele adora, ele pega o livro, ele fica olhando, ele fala bor, cocó, piu-piu. Aí ele fica vendo as imagens, aí eu leio pra ele, ele pede pra eu ler de novo. Ele adora música. Toda hora ele tem uns instrumentinhos lá que eu fico tocando com ele, ele toca. Mas é isso, o problema não é o tablet ou o celular, o problema é quando é só o tablet. Exato. A gente tem que saber dosar, né? Então, e aí, mas nesses momentos, por exemplo, quando a gente tá na rua, às vezes não tem muito o que fazer. Por isso que eu evito, ainda mais, né, agora na pandemia, a gente não tá fazendo quase nada fora de casa. O Gael fica 100% dentro de casa. Às vezes eu e o Cris, a gente precisa resolver alguma coisa, daí a gente acaba comendo fora, mas... Na época, um pouco ainda, quando não tava essa questão de lockdown, que tava, né, um pouco menos agressivo, a gente tentou ir com ele uma vez no shopping, que a gente tinha que trocar uns presentes. E, gente, não dá. Como é que você almoça com uma criança do teu lado querendo pegar garfo, pegar... Não tem o que entretenha ele ali naquele momento. Você pode dar um livro pra ele, ele joga o livro no chão. Conversar. Mas agora você coloca um filmezinho da Galinha Pintadinha, você coloca um Baby Shark, ele fica lá olhando, dançando, ele faz a coreografia, aí agora ele sabe falar as cores e os números, então tudo... Isso que eu gosto, por um lado, que incentiva alguns desenhos, né? Ele sabe falar mami, ele sabe que mami é a mamãe, ele sabe que daddy é o papai, ele sabe que baby é o bebê, ele sabe as cores, ele associa, né, que a mami ela é a rosa, e daí ele fica rosa, aí ele vê o azul, ele fica azul, amaieio, ele fala amaieio, né? Então, isso pra mim, por um lado, é muito legal, porque, assim, eu não só dou o celular na mão dele e falo, ó, se vira aí, faz o que você quiser. Eu coloco em coisas que estimulam. Tem uns aplicativos que ele adora, que encontre a peça no lugar certo. Aí, esses dias ele tava assistindo a Galinha Pintadinha, que ela fala das formas geométricas, e ele tava repetindo. Que fofo. Ele falava triângulo, como é que ele falava? Ciclo de círculo. E ele repetia, assim, então... Pra você ver, né? Tem coisas que são muito legais. Educativas. E é uma forma dele tá criando um conhecimento. E a gente estimula também, quando aparece alguma coisa. Filho, qual que é esse? Aí ele já sabe falar. Ele já viu vocês na TV, por exemplo? Ele vê o YouTube o tempo inteiro, gente. Sem ser assim no YouTube, passando na TV... Não, ele tem essa consciência? Ele vê YouTube na TV. Às vezes a gente vai revisar os vídeos que o Cris posta, alguma coisa assim. E aí ele fica assistindo. Ou quando, por exemplo, na hora do almoço... O Gael, ele come muito bem, mas o Gael, ele tem um negócio que ele gosta de comer fazendo alguma atividade. Ele, se não dá nada pra ele, assim, ele fica meio impaciente pra comer, sabe? E aí a gente sempre deixa, tipo, afastadinho, assim, o tablet pra ele poder ver algumas historinhas, algumas coisas. Daí ele gosta de entrar no YouTube e ver os vídeos. E volta e meia, na hora do almoço, ele tem que assistir ou o podcast pra ele, dele ficar falando mamãe, papai, ou ele assiste o vídeo do Cris no dele, assim, ele na piscina, aí ele fica vendo a água, ele reconhece as coisas, ele adora se ver, ele adora ver os vídeos. A música do canal, ele sabe? Adora, ele adora todas. Let's go. Ele não sabe cantar essa ainda, mas ele sabe cantar.
Aquela do Daddy Finger, where are you? Aí eu falo, here I am. Ele faz, how do you do? A minha sobrinha sabe essa também, é muito fofinha. E é muito legal, né? Pô, a criança com menos de 2 anos sabe falar inglês. Sabe, contar até 10, você ficou... Ele conta até 10, às vezes ele fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Aí eu falo, não, filho, devagar. Aí ele 7, 8, 9, 10. Lindo, Aí ele sabe as vogais, agora ele tá falando, assim, ele não sabe falar a sequência ainda inteira do abecedário inteiro. Mas se eu falo A, ele repete A, B, B. E ele vai repetindo, assim, às vezes ele vai até meio que colado no que eu já tô falando. Eu mal terminei de falar, ele já sabe o que vem, sabe? A sequência.